Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Ótica Dude, Farese, Faculdade da Região Serrana, doutora Margarete de Siqueira Silva, doutora Sidneia Aparecida Galo, Clínica Seja Leve, Letícia Berger, COE, Centro de Odontologia Especializada, Angiologista Edmar Pereira Olímpio, Terapeuta Capilar Tassiana Gomes Berger, Loja Campeão e cirurgiã dentista Jéssica Falsini. Boa tarde para você em sintonia com a Pomerana FM. O nosso Papo de Mulher está no ar, sempre trazendo informação para você, especialmente para nós, mulheres. Hoje vamos falar da pílula revolucionária, a pílula anticoncepcional. Mas a gente sabe mesmo qual usar? Para falarmos desse assunto, nós convidamos a ginecologista a doutora Margarete de Siqueira Silva. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde, senhores ouvintes. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Bem, doutora, quando as pílulas anticoncepcionais surgiram e qual foi a importância dela para as mulheres na época? Vamos nos reportar, então, a 1960. Na ocasião, elas surgiram não como nome, pílula anticontraceptiva, anticoncepcional, mas sim era para tratar sintomas de menstruação, para correção de menstruação. Não se falava em anticoncepção. Na ocasião em que elas surgiram, pílulas com uma concentração hormonal mais alta, né? Foi tipo uma revolução mesmo. Houve uma liberação feminina. As mulheres podiam agora escolher quando ter o bebezinho, e isso liberou em muito para que elas sentissem não a obrigação da reprodução ao namorar, pudesse mas ter a uma alegria vida, e o prazer de namorar. Sim. Legal. E o que é a pílula monofásica? Nós falamos em pílula monofásica, é aquela que mantém a concentração de estrogênio e progesterona em todos os comprimidinhos, em todo o período de uso. Então, ela tem a mesma concentração hormonal em todos os comprimidinhos da mesma cartela. E a mini pílula, o que é? Porque hoje se fala muito de mini pílula. Ela não é mini, ela é tamanho convencional, ela tem um tipo de hormônio só. Ela não tem o estrogênio, é só progesterona. Né? É chamada mini pílula porque ela vem só com uma concentração hormonal só. Sempre a progesterona? Sempre a progesterona. E o que são as pílulas multifásicas? Pílulas multifásicas são aquelas em que, de acordo com o período em que a pessoa vai fazer uso do medicamento, tem uma concentração hormonal. Ela tende a simular o ciclo natural do corpo. Tá? E qual o contraceptivo indicado para quem tem acne, doutora? Olha, isso é uma situação controversa, vamos conversar. Primeiro, é interessante saber o porquê da acne. Tá? Porque a acne ela pode ser, inclusive, em função da presença de estrogênio, independente de pílula. Tá? E a pílula, dependendo da concentração hormonal, pode, inclusive, prejudicar, fazer acne. Assim como a pessoa interromper uma pílula até que o corpinho se restabeleça, pode aparecer a acne, queda de cabelo e ganhar peso. Então, assim, existem medicamentos que foram desenvolvidos para diminuir a produção de testosterona e, com isso, diminuir a oleosidade, que é um dos dados de aparecimento de acne. Mas a acne é um coadjuvante no tratamento. Ela não cura a acne, ela vai auxiliar um tratamento dado pelo dermatologista. Se uma mulher chega até o seu consultório, principalmente na época da adolescência, falando, eu quero tomar um anticoncepcional para ver se ajuda na acne. Aí faz teste antes? Tem que ser feitas dosagens hormonais, para ver se de fato o que está induzindo a presença da acne é a variação hormonal. Pode não ser. E o que é recomendado quando o fluxo menstrual é irregular? Existem muitas causas da menstruação vir de maneira irregular, tá? Então, para cada uma tem um medicamento. A pílula pode ser um auxiliar, não quer dizer que seja o único. Vamos colocar assim, um tratamento hormonal. Pode-se utilizar a pílula contraceptiva, sim. Mas existem outros medicamentos. A mini pílula, por exemplo, essa que vem com a progesterona, né? E
outros medicamentos que podem ser utilizados. E a partir de quantos dias de uso a pílula começa a fazer efeito? Ou seja, a mulher passa a não engravidar? Vamos colocar assim, a partir da primeira cartela. cartela. Terminou a primeira cartela, Aí já está assim, segura. tem pílulas que você tem intervalo de 7 dias entre as cartelas, tem pílula que você tem intervalo de 4 dias, e só 2 dias, tá? Então, terminado aquele intervalo, iniciou a segunda cartela, já existe a proteção do corpinho como Mas não na pense que prevenção vai da tomar o gravidez. primeiro comprimidinho Não. e não vai engravidar, Tem não. que terminar né? uma cartela inteirinha. Inclusive, se mudar de medicamento, de um passar para um outro tipo, outra concentração hormonal, tem que dar o intervalo de uma cartela inteirinha. Inteirinha, porque corre o risco de engravidar. Inclusive, muitas mulheres falam, eu fui trocar o anticoncepcional e engravidei. É um período em que o corpinho fica livre. Igual, por exemplo, a mini pílula. Uma dificuldade em tomar a mini pílula que tem que ser tomada sempre no mesmo horário. No mesmo horário? No mesmo horário. Por quê? Uma variação no máximo de 3 perde o efeito. Perde. O risco é perder o efeito e engravidar. Se a intenção da mini pílula for não engravidar, mesmo horário, certinho, todo dia. Até o final. Quando as mulheres ganham nenéns, elas tomam mais ou menos uma mini pílula, É né? a mesma. É a mesma. É a mesma. Mulheres com risco de trombose, pode tomar anticoncepcional? Quando da prescrição do anticoncepcional, é um dado que tem que ser investigado. A herança de trombose, o risco de já ter tido uma trombose, uma história familiar, né? E se a pessoa pode vir a desenvolver. O inconveniente dos hormônios à base de estradiol, tá? Os que têm estrogênio, que o estrogênio ele é trombogênico, dependendo da concentração e para o corpinho. Então, assim, a pessoa tem medicamento que ela vai poder fazer uso em baixa concentração. Tem a base com estrogênio, não é aconselhável. E qual a relação das varizes com o anticoncepcional, com a pílula? Vamos colocar dessa maneira. A varize a pessoa já pode ter em função de um efeito estrogênico independente. Também do estrogênio. Também do estrogênio. Eita! Tá? Independente do uso da pílula. Fazendo o uso, agrava. E se for tabagista, obesa, sedentária, tá? E já tiver varize, é mais sério ainda, não é aconselhável. Tá, não vai impedir que ela faça uso, mas tem que ter muito Ela tem que critério e saber cautela. dos riscos, né? Dos riscos, tem que ter muito cuidado. E por que muitas mulheres perdem a libido com a pílula anticoncepcional? Olha só, todos os medicamentos que forem interferir a nível do sistema nervoso central podem, de uma certa maneira, diminuir o interesse pelo namoro. O que a gente observa com maior frequência nos primeiros 3 meses só. Começou a usar o medicamento, até 3 meses depois, há uma adaptação do corpinho. Então, nessa fase, pode acontecer mesmo um certo desligamento do companheiro, uma esfriadinha, como diz o povo, a diminuição da libido, né? Mas outros fatores podem estar associados. Então, tem que ver se a culpa é realmente do remédio. Aí faz uma dosagem hormonal, faz a coleta de citologia, avalia-se o ressecamento, cavidade vaginal, que pode estar associado, né? Mas tem outros fatores que podem vir junto, e de repente chamou a atenção o uso da pílula. Sobrecarga de serviço, de trabalho, tá? Estresse, uso de medicamentos psicotrópicos para ansiedade, que pode existir independente do uso de anticoncepcional, né? E isso tudo interfere no sistema nervoso central. E por falar em sistema nervoso, a próxima pergunta seria: muitas mulheres relatam humor depressivo com o anticoncepcional. Por que isso acontece, então? Pode vir associado. Tá? Vai muito da característica da pessoa, ou então começou o medicamento e desencadeou esse quadro que já vinha lentamente e não estava tão acentuado. E tem como contornar? Tem que tomar um anticoncepcional, por exemplo. Ela não vê hoje outra saída a não ser tomar um anticoncepcional. Tem como contornar? Fazer acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, não, tem sim. Tá? E por que as mulheres engordam ao tomar anticoncepcional? A maioria relata isso. Pode ser em função mesmo de um quadro prévio, já vinha ganhando um pezinho, alguma coisa, ou então essas primeiras 3 cartelas, os primeiros 3 meses, pode acontecer uma mudança. Começar a ficar mais livre um pouquinho, comer um pouquinho mais, tá? Pode ganhar um pezinho, sim. Tá? E continua... Não é que... Não é... Aí é que está. Notou ganho de peso, apareceu as modificações de maneira mais séria, tem que procurar reavaliar a medicação. A medicação. Às vezes pode ser inchaço e não gordura? Isso. De acordo com vamos colocar assim, de acordo com a concentração hormonal que venha na pílula, tem pílula que tem
medicamento, a progesterona, no caso, né? A progesterona que diminui os edemas, é diurética. A outra que diminui a produção de testosterona. Então, de acordo com a necessidade do corpinho, é feita a prescrição. Ganhou peso, tem que mudar uma para outra que já não vai interferir. E qual a diferença você falou um pouquinho, né? Mas qual a diferença das cartelas de 21, 28 e 30 comprimidos? Vamos colocar de acordo com a necessidade do corpinho e qual é o interesse da paciente. Normalmente as cartelas de período maior, vamos colocar 28, é paciente que quer passar um período sem menstruar. Então ela segue e mantém um ciclo contínuo de 28 comprimidos, 28 dias, né, no caso. E pode ir a concentração hormonal, pode ser a mesma do primeiro comprimido ou último. Vai variar a progesterona que vem associada. Aqueles de 30 também são para tomar logo, para não esquecer, vamos supor, né? Isso é uma forma da pessoa não esquecer. Às vezes a pessoa esquece, né? De uma semana dá para esquecer, né? E quando esquece, por exemplo, a mulher que tem a cartelinha de 21 dias, que é a mais comum no mercado, né? Aí deu aquela semana, o dia de tomar, ela não toma e só toma um dia depois daquela semana ou 2 dias depois. Corre o risco de engravidar também? O mais correto, vamos dizer, o certo, vamos dizer assim, né? Seria manter os 7 dias. Mas aí inicia e segue em frente com o remedinho. Tomar anticoncepcional sem pausa faz mal? Vai ver, é interessante analisar a necessidade do corpo da pessoa. Tem pessoas que fazem uso da medicação e não tem absolutamente nenhum problema. Outras não se adaptam, havendo spotting, perdendo sanguinho, fluxos irregulares, não era para sangrar e sangra, né? Vai muito de pessoa para pessoa. Geralmente dá mais certo para aquelas mulheres que têm pouco fluxo? Pouco fluxo. Para aquelas que têm muito já não fazem... Não, vai depender de como o corpinho vai aceitar a medicação. Tá? Esses medicamentos, eles não vão dizer assim, não importa a característica, aceitou o remédio, toma certinho, não sentiu nenhum efeito colateral, pode manter. Ele não prejudica. Não vai prejudicar engravidar, não vai interferir. Tá? Só que assim, tem que ver se para aquela pessoa, e a herança da pessoa também, né? Se ela tem alguma doença para manifestar, o inconveniente, se ela tem alguma propensão ou algum problema, aí tem que ter muito cuidado. Dor e mamas inchadas ao tomar o anticoncepcional, é normal? Isso pode acontecer independente do remedinho, no período pré-menstrual, tá? A progesterona, os estrogênios, esses medicamentos, eles podem fazer engurgitamento da mama e fazer um desconforto de dor, por ter ficado inchadinha. Fica por quanto tempo, assim, mais ou menos, quando a mulher começa a tomar o anticoncepcional? São 3 meses de observação, tá? Pode acontecer. Se ocorre vômito após a ingestão da pílula, o que a mulher deve fazer? O vômito foi por conta do remédio ou o vômito foi alguma outra coisa que vinha associada, né? Se não foi em função da medicação, ela aguarda e toma o remedinho. Se for do remédio, não deve insistir. É bom mudar para outra. Outra maneira de evitar. Por exemplo, ela está com a virose. Aí deu o horário dela tomar o remédio, tomou e justo naquela hora foi e vomitou, né? Sim. Aí tem que tomar outro. Tomar outro. Quando a pílula é indicada na adolescência? Nós temos uma sequência de indicações, né? Dependendo da avaliação do dermatologista, da acne. O mais comum ainda são as irregularidades menstruais, as mocinhas com excesso de fluxo menstrual, por exemplo, as que têm interesse em não engravidar, porque é uma procura também da adolescente, ela não quer engravidar, tá? E as irregularidades menstruais. Tomar anticoncepcional por muitos anos traz riscos, prejuízo à saúde? Tem pacientes que fazem uso a vida inteira, o tempo todo, vamos dizer assim. Vai muito da herança e de como é o comportamento. Um risco muito grande é paciente em uso de anticoncepcional e cigarro. Mas cigarro é um veneninho junto ao anticoncepcional, ele potencializa as lesões. Então, assim, realmente é complicado. Se na família alguém teve AVC ou infarto, aí já tem que ter cuidado? Tem que ter cuidado, que pode acontecer. Tá? Se teve trombose... Pressão alta, hipertensão, né? Na família, se a pessoa tiver... Se tiver essa herança, tem que ter cuidado, porque pode manifestar. Independente do medicamento, pode manifestar. E mas com pode o medicamento antecipar, pode aumentar, né? Pode antecipar a manifestação, viu? E quais os benefícios da pílula anticoncepcional, em se falando de saúde, né? A gente já sabe que é para evitar a gravidez, mas em se falando de saúde? Dependendo da necessidade, a pessoa
tem um quadro, um desconforto, e ela corrige. Vamos colocar assim, as pílulas, elas podem ser utilizadas em irregularidades menstruais. Então, você vai manter uma vida normal, porque não vai ter essa irregularidade mais. A diminuição das dores, dor pélvica, a TPM, o desconforto pré-menstrual, as dores ao menstruar, dismenorreia, né? E os quadros em que a paciente quer aguardar o período de climatério sem a necessidade de intervenção cirúrgica. Tem corpinho que precisa da pílula, daquele tratamento hormonal, que na verdade é um anticoncepcional, mas funciona como um tratamento hormonal para evitar a cirurgia. E tem muitos casos que recupera sem precisar de cirurgia. Quadros que com o climatério, quando o ovário diminui a sua função, deixa de existir. Qual a relação da pílula com o câncer de mama? Os estrogênios, né? Dependendo da concentração, igual nós tínhamos pílulas de altíssima concentração hormonal, tá? Nós temos 3 patologias associadas ao estrogênio. A endometriose, tá? Os miomas, em alguns casos, e o câncer de mama, estrogênio dependente. A pílula, ela tem estrogênio. A mini pílula, não. Ela já dá uma parada nesse estrogênio no organismo? Tá? Só que são os estrógenos, a concentração alta de estrógenos pode induzir surgimento de lesões. E por que algumas mulheres têm essa concentração alta de estrógenos? Produção hormonal irregular. Da natureza da criatura. Já nasce assim. Já nasce assim. Coitadas, né? E em relação ao câncer de colo do útero e do endométrio, a pílula também influencia? O câncer de endométrio, ele é estrogênio dependente, pode influenciar, assim, dependendo da concentração hormonal da pílula. Mas da pílula monofásica, como a senhora disse, isso, né? Mas na mini pílula ajuda, já no caso, a evitar, né? Protege, vamos dizer assim, tá? Só que se for de herança do paciente, a história pregressa da mulher, o que ela já fez, tipo de medicamentos que já usou, obesa, hipertensa, diabética, número de filhos, aqueles dados que a gente interroga quando dá suspeita de um tumor de endométrio, né? Porque ela já pode, inclusive, o próprio corpinho, a produção do próprio corpo ter gerado a doença em função, e não a pílula, não foi a pílula, era o próprio corpinho. E quais as pílulas mais inovadoras do mercado, doutora? Vamos colocar as de baixa concentração hormonal e a mini pílula. E a mini pílula. São as inovadoras. As inovadoras. Todo ano são lançadas novas? Não. O medicamento, para ser lançado, ele tem que ser bem estudado. Tá? Então, nós temos agora 3 sendo lançados, mas ainda em fase de pesquisas, né? Que seriam... São diuréticos, não vou contar. Ah, não pode? Não. Porque já existe um diurético, se eu não me engano, Yasmin e Umi. É a drospirenona. A drospirenona é diurética. A clormadinona, por exemplo, ela diminui a tensão pré-menstrual. Já está em uso no mercado, né? Alguns ainda não foram lançados no Brasil. Que menor concentração, mas já está liberado pelo FDA. Então, assim, dá para chegar. Tá? Dá para chegar. E quando se tem dúvidas em relação ao anticoncepcional, o que mais se vê é as mulheres indo em farmácia comprar um anticoncepcional por conta própria. Pode acarretar alguma coisa isso? Quando se prescreve uma terapêutica hormonal, a história pregressa é muito importante. E pode ser que uma pessoa já tenha um dado pregresso de uma possível complicação. Usa 1 ano, 2, no 3º manifesta a complicação. Então, não era para ter acontecido. Então, é interessante, antes de fazer o uso da medicação, fazer uma investigação, mas uma investigação assim, certa. Num posto de saúde, um ginecologista, alguém que possa, de alguma maneira, levantar essa história pregressa e verificar os riscos da pessoa vir a desenvolver. Tem só uma veinha na perna. Tem uma veinha que está vindo, de repente tem um tantinho escondido. Essas que não são vistas, são analisadas pelo Doppler, né, de membros inferiores, e começa o uso de um medicamento, e daí a pouco está toda sintomática e pode inclusive fazer uma trombose. Mas não justifica. Usou um medicamento que é trombogênico, por conta própria. É complicado isso. Por falar em trombose, as mulheres têm que ficar atentas para cirurgias, né? Se for fazer qualquer cirurgia, tem que suspender a pílula. Sim. Por quê? Pelo menos 1 semana. As pílulas, elas interferem com fatores de coagulação, tá? E isso pode interferir ou aumentando o risco de sangramento ou de trombose
no pré ou no pós-operatório, tem que ter cuidado. E ela tem que, depois da cirurgia, tem que continuar a ficar sem tomar a pílula? Pelo menos 30 dias. 30 recuperar. dias. A doutora atende no Med Saúde, o telefone? Da clínica, né? São 999, são vários 9700. O fixo é o 10... Me deu um branco agora, doutora. Mas a clínica Med Saúde fica logo em frente ao hospital, né? É o 999-99-9700 e tem o WhatsApp. WhatsApp. Pode marcar as consultas, inclusive, pelo WhatsApp. Sim, Inclusive, você realiza ultrassonografia, colposcopia, faz ultrassom da mama. E biópsias. Muito obrigada mais uma vez por sua presença aqui no nosso Papo de Mulher e uma boa tarde. Boa tarde a todos. E hoje o nosso Papo de Mulher conversou com a doutora Margarete de Siqueira Silva, ginecologista, falando sobre anticoncepcional. E você que está na escuta, nada de tomar por conta própria. Procure sempre um especialista. Tchau, tchau e até o nosso próximo programa.